Você acredita que os grandes mestres da pintura universal possam continuar suas obras no plano espiritual? Nós acompanhamos o trabalho de um médium paulista, Paulo Sérgio de Sá. Trocando o pincel pelas mãos e pelos pés, ele dá continuidade a obras de grandes pintores. Renoir, Claude Monet, Vincent van Gogh. Obras inéditas desses gênios da pintura surgem através das mãos e dos pés do médium paulista Paulo Sérgio de Sá. O médium se concentra para iniciar mais uma tarde de trabalho. Com a ajuda destas voluntárias, Paulo Sérgio começa a expandir sua energia com a leitura do Evangelho. Paulo Sérgio começa a pintar a primeira tela. A música de fundo ajuda a manter o equilíbrio energético entre o médium e o espírito do pintor. Paulo Sérgio começou a ter suas primeiras manifestações mediúnicas em 1994. O médium, que já foi seminarista e evangélico, não conhecia o espiritismo. De repente, sem saber os motivos e sem nunca ter estudado artes plásticas, sentiu uma incontrolável vontade de pintar. Explodiu mesmo em 94. Eu comecei a comprar telas, tinta e comecei a pintar. Aí, eu pintar com pincel, eu não sabia que era pintura mediúnica, né? Que era uma pintura influenciada pelos espíritos já, pintores falecidos. E aí eu comecei a pintar com pincel, mas não era tão rápido a pintura, que eu comecei, aí depois deixei o pincel e comecei a pintar com a mão. Eu fui pintando com a mão os quadros, e uma amiga minha, que é espírita, viu os quadros e disse para mim que aqueles quadros eram pintura mediúnica. Eu me surpreendi pelo estilo, né, diferente, a diversificação de estilos, né, de cada um deles, né, e coisas que eu não sabia pintar, que eu nunca tinha pintado, e no momento que eu estava em transe pintando, eu sentia como se eu soubesse já pintar, né, como se aquilo ali passasse por mim e eu já tivesse alguma bagagem, alguma coisa na consciência que eu já sabia pintar alguma coisa. Durante estes 4 anos, Paulo Sérgio já pintou mais de 1000 telas assinadas por Renoir, Monet e Van Gogh. Ele pinta uma média de 15 quadros por semana. O primeiro quadro começa a tomar forma. A velocidade é surpreendente. Outro detalhe, as cores quase não se misturam. A velocidade, eles querem mostrar que em poucos minutos, né, 15, 20 minutos, uma tela grande, 25 minutos, meia hora, depende também do ambiente, do momento. Eles querem mostrar pela velocidade, né, e transmitindo a característica do seu estilo para as pessoas que não creem, né, para as pessoas que são leigas, que eles continuam vivos, né, eles não morreram, quer dizer, passaram pelo lado de lá, desencarnaram, mas eles continuam trabalhando, e que não é só o simples médico que está ali, ele mesmo pintando, que tem uma energia por trás disso, movimentando. E o fato da tinta não misturar, eles têm uma técnica de segurar os impulsos, né, da mão. Às vezes, por exemplo, eu estou pintando com a mão, de repente eles seguram, eles têm uma maneira de segurar a tinta para não misturar. Se eles querem um pigmento ali só por cima de leve, eles colocam um controle na mão, na coordenação motora da minha mão, né, da direita, da esquerda, e eles seguram. Passados 23 minutos, a primeira obra do dia está pronta. Um belo quadro de Sisley. Logo em seguida, o médium apanha outra tela e começa a pintar novamente. Desta vez com as 2 mãos. A nova obra fica pronta em 24 minutos. A temática dos quadros é sempre a mesma. Paisagens, figuras femininas, lagos e antigos casarões. Agora quem assina a obra é Claude Monet. A terceira tela é assinada por Renoir, considerado por Paulo Sérgio o mentor dos outros pintores. Renoir foi o primeiro espírito a se manifestar através das mãos e pés do médium. A tela de Renoir foi pintada de cabeça para baixo em apenas 20 minutos.
Mas como ter certeza de que estas obras são mesmo dos espíritos destes grandes mestres? Para a coordenadora do curso de pintura mediúnica da Federação Espírita de São Paulo, a explicação é simples. É um entrosamento entre o médium e o espírito pintor, o mestre pintor. Então, é um entrosamento tão grande, fica um só. Então, toda a energia daquele espírito consegue dirigir, direcionar o pensamento, a mão, o dedo, tudo de uma maneira assim, sincronizada, em que não existe nada de errado. Está tudo certinho ali, porque o médium está bem preparado e o espírito está realmente com vontade de vir e se manifestar. O último quadro foi pintado com os pés. Outra figura feminina, feita em 20 minutos e assinada por Manet. Autênticas ou não, as telas reproduzidas por Paulo Sérgio de Sá são com certeza muito bonitas. O mistério da pintura mediúnica continua desafiando os limites da compreensão humana. A seguir, os segredos do Enneagrama, um símbolo muito antigo que está sendo usado para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Não saiam daqui, eu volto já.